Salmo 103, a partir do versículo 8. Salmos 103, a partir do versículo 8. Que diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém? E eu quero enfatizar o versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Você pode se sentar? A nossa estrutura é o título dessa mensagem. Como eu disse, pela manhã, esse salmo foi citado e eu me lembrei. Obviamente, eu estava pedindo ao Senhor para que me direcionasse a palavra do dia de hoje. E ao citar hoje pela manhã, eu me lembrei que eu tinha esse salmo, talvez até como um amuleto, irmãos. Talvez até mesmo como um amuleto. Porque no período em que eu estava preso na prática do pecado, todas as vezes em que eu me vi entristecido por aquelas circunstâncias, eu me valia desse salmo, principalmente desse trecho que eu li, principalmente o final, o versículo 14, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. E muitas das vezes eu estava entristecido por conta daquelas situações em que eu estava vivendo naquele período. E de vez em quando eu ia, dava uma lida nesse salmo e sentia uma certa alegria, um certo refrigério. No entanto, aquilo que eu buscava, a intenção do meu coração não era o arrependimento. Era apenas um refrigério, era apenas algo passageiro, porque o que acontecia comigo naquele período era algo, digamos, corriqueiro. Talvez alguém aqui nessa noite, ou até mesmo aquele que possa ouvir essa mensagem pela internet, esteja aprisionado a algum tipo de pecado, alguma prática de pecado, mas acaba se valendo das circunstâncias, por exemplo, da nossa sociedade hoje, que fala tanto de um amor, e diga-se de passagem, um amor completamente distorcido, completamente diferente do amor que a Bíblia aponta, de um amor que o Senhor ensina para nós. Prega-se um amor sem limites, prega-se um amor, custe o que custar, da maneira que quiser, que o que importa é que a pessoa seja feliz, que esteja bem, que se sinta muito bem.
Mas o texto aqui mostra, esse versículo 14, que o Senhor conhece a nossa estrutura, e com isso nós não devemos nos valer das nossas fraquezas. Mas antes de falar aqui do final desse versículo, quero ler algo que eu escrevi mais cedo, que diz que o Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa natureza. Naturalmente, o ser humano está caído e tem como estilo de vida o afastamento, e tem como estilo de vida viver de forma contrária à vontade divina, por causa do pecado. Ele conhece a fragilidade de nossa condição. E se tivesse que estender a sua mão sobre nós, seríamos imediatamente esmagados. Essa é a nossa natural estrutura. Tem gente como eu, no meu caso, quando eu li o versículo 14, eu me sentia justificado pelo meu erro. Porque, eu sou ser humano e eu sou fraco. Tadinho de mim. Coitadinho de mim. Deus me conhece. Ele conhece as minhas necessidades. Ele sabe, que é o que muita gente fala, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas, em primeiro lugar, como eu disse, eu vou enfatizar apenas o versículo 14, que diz: pois ele conhece a nossa estrutura. Continuando aqui no Salmo 103, versículos 3 e 4, diz assim: ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 12 agora: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Agora, Salmo 14, versículos 2 e 3, diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isaías, capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E, finalizando essa parte, Tito, capítulo 3, versículo 3, que diz: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Eu não sei se você prestou atenção aqui, nesses versículos que eu li, e eu separei qual é a estrutura natural que nós temos. Eu acabei de ler aqui: iniquidade, perdição, condenação à morte eterna, afastamento de Deus, rebelião contra Deus, infração às leis de Deus, inimizade contra Deus, amizade com o mundo, como lemos aqui em Tito, insensatez, desobediência, servindo a várias concupiscências e deleites, malícia, inveja, ódio.
E antigamente, quando eu li o versículo 14, eu me acalentava por ele. Ele sabe de todas as coisas. Sim, ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a estrutura, a natureza humana. E foi por esse motivo que ele precisou enviar o seu único filho. Porque não tinha ninguém justo, ninguém que pudesse se salvar. Então, é muito importante, em primeiro lugar, saber que Deus sim conhece a nossa estrutura e Ele não nos vê como coitadinhos. Ele não nos vê como tadinho dele. Não. Ele conhece. Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece a todos aqueles que puderem estar ao alcance dessa mensagem. Não adianta querer se justificar vivendo na prática do seu pecado e pegar textos isolados da palavra e dizer, mas Deus conhece todas as coisas. Não. Deus não compactua com o pecado. Não há comunhão entre Deus e o pecado. Ou nós vivemos em santidade, ou estamos fora do caminho do Senhor. Porque Ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Naturalmente, todos nós somos assim. E por que eu digo naturalmente? Por causa da influência de Adão, após a queda. Todos os que nasceram depois dele nasceram com esse defeito, com esse problema. E a Bíblia declara, irmãos, a Bíblia aponta para nós que a transgressão às leis de Deus é passível de punição. E que punição é essa? A morte. Melhor dizer, a morte. Ele conhece a nossa estrutura. Mas mesmo sabendo, mas mesmo conhecendo a nossa fragilidade, mas mesmo conhecendo a nossa natureza, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Senão Ele deixaria de ser Deus. Mas Ele envia o seu único Filho, para que, por intermédio dele, a nossa estrutura pudesse ser transformada por meio da fé em Jesus Cristo. O primeiro texto que nós lemos aqui, do Salmo 103, versículo 3 e 4, fala que Ele é quem perdoa as iniquidades. Por que Ele perdoa as iniquidades? Porque elas existem. Porque Ele redime a vida da perdição. Porque o homem sem Jesus está perdido. Por quê? Como diz o Salmo no versículo 12, porque Ele afasta de nós as nossas transgressões, porque nós somos ou éramos transgressores. Mas Ele não faz isso simplesmente por fazer. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Em segundo lugar, voltando ao versículo novamente, versículo 14, Ele conhece a nossa estrutura. Por Deus conhecer a nossa estrutura, Ele sabe qual é o nosso merecimento. E no próprio Salmo 103, no versículo 10, declara isso. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades.
E qual era a recompensa dos nossos pecados? Qual era a recompensa das nossas iniquidades? A morte, a condenação. Continuando no versículo 15 e 16, que diz: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Indo agora para Romanos 6:23, a palavra do Senhor declara, na parte A do versículo: porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, continuando, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em segundo lugar, o nosso merecimento era a morte. Mas Ele não conhece a nossa estrutura? Sim. Mas apesar de ser um Deus de amor, um Deus benigno, um Deus santo, Ele também é justo. E um Deus justo, Ele tem que punir o pecador. Um Deus justo não vai passar a mão na cabeça. Então esse é o merecimento de toda a raça humana. No entanto, como nós já falamos aqui, e nós acabamos de ler aqui também, mais uma vez, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um merecimento. E que merecimento é esse? A morte eterna. No entanto, Deus providencia e proporciona o escape de tudo isso, oferecendo-nos gratuitamente a vida eterna. E através de quem? Jesus Cristo, o seu Filho. Ele conhece a nossa estrutura. Diferente daquilo que eu pensava, de todas as vezes que eu pecava e depois eu me via triste e corria para o Salmo 103 e lia ele e meu coração se acalentava, eu não observava por esse prisma. Eu só olhava, como nós lemos no início, que Deus era misericordioso. Sim, Ele é. Eu só li essa parte de que Deus era piedoso. Sim, Ele é. Longânimo, sim, Ele é. Grande em benignidade, sim, Ele é. Mas Ele também é justo. E Ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa enganar. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe de que nós somos falhos. E foi por isso que Jesus veio. Para nos reconciliar com o Pai. Porque essa estrutura adâmica, pecaminosa, nos levaria para a condenação. E Ele veio por conhecer, além da nossa estrutura e por causa da nossa estrutura, o nosso merecimento. E qual merecimento era esse? A condenação eterna, o afastamento da presença de Deus. E por esse motivo, mesmo merecendo, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Ele nos deu tempo e ainda tem dado tempo àqueles que ainda vivem no pecado. Ele tem dado tempo para arrependimento, tempo para conserto, tempo para que seja gerado temor no nosso coração, nos nossos corações. O Senhor nos tem dado tempo. Há aqueles que digam que a volta de Jesus está demorando. Eu não concordo. Eu compreendo que o Senhor está dando tempo. Tempo para crescimento, tempo para amadurecimento, tempo para conserto. Tempo para arrependimento genuíno, tempo para conversão verdadeira. É isso que Deus está fazendo. Deus está nos dando tempo. Para você que está sentado aqui, para você que está ouvindo aí, Deus está nos dando tempo. Tempo para orar mais, tempo para jejuar mais, tempo para buscar mais a face dEle, para chorar diante da presença dEle. Tempo.
Porque Ele nos conhece, Ele sabe o quão fraco nós somos. Mas Ele está nos dando tempo. Tempo para todos nós, para nos prepararmos para Ele, para a honra e para a glória dEle. Aqueles que ainda não se converteram, não desperdice o seu tempo, porque é loucura. É loucura. Aqueles que ainda não atenderam à voz do Espírito, pelo amor de Deus, não desperdice o seu tempo. Não desperdice. Porque você merece assim como eu. A salvação, irmãos, não foi merecimento. Foi graça. Foi o derramar da graça de Deus sobre todos aqueles que creram e sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O nosso merecimento era e é a condenação. Mas Jesus veio justamente para mudar esse quadro. E era e é a condenação por causa do pecado. A Bíblia declara que o pecado separa o homem de Deus. Fez a separação do homem para com Deus, amados. E quando houve essa separação, não haveria ninguém, nenhum homem sequer, na face dessa terra, capaz de restabelecer isso. Abriu-se um abismo na comunhão do homem para com Deus. E por isso que Jesus veio como homem, para nascer sem pecado, viver sem pecado, assumir a nossa culpa e morrer a nossa morte, para que por meio da fé nós pudéssemos viver a sua vida. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Talvez você já tenha tempo vindo para cá. Talvez você já esteja participando de algumas atividades. Mas ainda não tenha experimentado uma novidade de vida, mas ainda não tenha experimentado um novo nascimento, não tenha sido transformado para a honra e para a glória do Senhor, talvez isso ainda não tenha acontecido com você. Então não desperdice o seu tempo, corra para Cristo. E se você não correu para Cristo, mas não tem vontade, mas está ouvindo que precisa de Cristo, sabe o que você tem que fazer? Orar. Senhor, me dá vontade de te querer, de te desejar, Senhor. Coloca desejo em mim, Senhor, por ti, Senhor. Senhor, eu não tenho desejo de ti, Senhor. Mas constantemente eu tenho ouvido que eu preciso do Senhor. Então gera esse desejo em mim, Senhor. Busca o Senhor então. Se esse desejo não está em você, mas constantemente você tem ouvido isso, e de alguma forma isso te incomoda, fala: Deus, gera esse desejo em mim então, por favor, porque eu não sinto, mas eu sei que eu preciso, Senhor. Você é criança, você é adolescente, você é adulto, você da melhor idade, qualquer um, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque Ele tem sido longânimo. Ele tem nos dado tempo, porque o nosso merecimento é a condenação, por conta dessa natureza que está impregnada em nós, uma natureza hostil, uma natureza ofensiva a Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus têm essa natureza mortificada para a honra e para a glória do nome do Senhor. E nós passamos a viver uma nova vida.
Nós passamos a ter a mente de Cristo, passamos a ser reconhecidos como homens espirituais. Mas se você ainda tem uma mente carnal, se você ainda é um homem carnal, é necessário ser transformado, e essa transformação não é o pastor quem faz. É uma obra exclusiva do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Ele conhece a nossa estrutura. Em segundo lugar, por conhecer a nossa estrutura, Ele sabe qual é o nosso merecimento. E em terceiro lugar, Ele lembra-se de que somos pó. Final do versículo. Ele sabe que nós somos pó. Mas a pergunta fica aqui. Deus sabe. Deus sabe quem nós somos, Deus conhece a nossa estrutura. E quanto a nós? Eu vou refinar ainda mais essa pergunta. E quanto a você? E quanto a mim? Será que eu reconheço qual é a minha estrutura? Falamos aqui sobre o merecimento, o nosso merecimento. Talvez para algumas pessoas, inclusive aqui sentadas, seja difícil entender isso que eu disse, que o nosso merecimento é a condenação, mas é o que eu vejo na palavra. Sem Jesus, o nosso merecimento é a condenação. Ninguém é digno, irmãos, ninguém merece. Por isso que foi nos dado graça. Por isso que a graça foi derramada sobre nós. Que graça significa favor de alguém para alguém que não merece, favor imerecido. A salvação é pela graça, é por meio da graça. Ninguém aqui é bonzinho. Deus não olhou os meus belos olhos cor de jamelão, ou melhor, de jabuticaba, e falou: cara, uau, eu vou te salvar, que olhos pretos bonitos. Não. Miserável, vem cá, rapaz, você precisa de mim, cara. Foi assim, irmãos. Senão, você vai perecer, cara. E foi assim que eu busquei ao Senhor. Não era porque eu tocava, gostei dessa canção que você me ofereceu. Não. Não. Foi porque o Espírito Santo, irmãos, falou para onde eu estava indo. E falou bem forte no meu coração. Eu falei: meu Deus, agora eu entendi. Depois de 20 e poucos anos dentro da igreja, eu consegui entender para onde eu estou indo. Você não precisa levar tanto tempo para entender. Pede a Deus esse entendimento. Pede a Deus esse entendimento. Para você correr logo, como eu corri. Oh, Jesus. E em terceiro lugar, a consciência. Deus tem a consciência de que somos pó. E nós temos essa consciência de que nós somos pó. Nós temos essa consciência de que não somos merecedores do favor de Deus. Será que você tem essa consciência de você? De que você não merece, mas que foi oferecido graciosamente? Você tem essa consciência? Você tem essa consciência de que o seu merecimento, de que o meu merecimento era a condenação, se não fosse por Jesus? Precisa ter. Porque se você não tem, para que você vai clamar por Jesus? Só a partir do momento em que eu entendi isso. Falei: entendi, Espírito Santo. E eu me lembro que eu fazia a oração: Senhor, eu descobri que eu estou perdido. Era essa a oração que eu fazia. Eu já falei que foram distintos, assim, duas ocasiões que aconteceram comigo. Uma da libertação
e outro do processo de oração, em que eu fiquei durante um bom período, acordando muito cedo para orar. Eu corria para a sala chorando, falava: Deus, eu descobri que eu estou perdido. Me salva. Porque antes eu lia o Salmo 103, versículo 14, e ficava tranquilo. Ele conhece a minha estrutura e se lembra que eu sou pó. Mas eu estava com a visão distorcida, deturpada. Então é importante que, em terceiro lugar, você tenha consciência de que a condenação é real, de que estar em Cristo é primordial. Mas Deus ama todo mundo, eu sei. Mas não é o amor e nem mesmo a compaixão de Deus que salva, mas sim a graça. Graça, favor do qual nós não merecemos. Porque a graça é o amor que pagou um alto preço. Irmãos, sem a morte de Jesus na cruz, a gente estaria aqui em vão. A gente estaria aqui representando alguma coisa para que quando a nossa senha fosse chamada, a gente iria para o inferno. Com toda a capa religiosa, todos os cânticos. É simples. Sem Jesus não tem salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho. Ele não disse um caminho, ele disse: eu sou o caminho. Só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse isso. E tendo consciência de quem nós somos, tendo consciência do nosso real merecimento, do nosso natural merecimento, sabe o que essa consciência precisa fazer com a gente? Não é chancelar uma licença para a gente viver no erro. Não é chancelar, carimbar uma licença para a gente viver dando desculpa para Deus por causa dos nossos pecados. Pelo contrário. Pelo contrário. A nossa fragilidade não é uma licença para permanecer fraco e viver na prática do pecado. Não é. Mas é uma riquíssima oportunidade para reconhecermos a nossa incapacidade de chegar até Deus por nós mesmos. E isso deve nos mover a correr para Cristo. Você conseguiu entender? Eu não posso. Você não pode, mas tem um que pode. Na verdade, ele é o único que pode, é Jesus. Então, sabendo disso, sabendo da sua fraqueza, sabendo do seu merecimento, tendo consciência, entendendo e aceitando o que a Bíblia diz, eu corro para Cristo, porque é a minha única esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. É a única, não tem outra. Então é muito importante entender, é muito importante olhar para as nossas fraquezas, para o nosso merecimento.
É muito importante nós termos essa consciência para que nós venhamos a correr para Cristo. A nossa fragilidade, irmãos, tem que ser essa... Eu não queria dizer isso, mas essa é como se fosse algo que nos movesse e nos apontasse para Cristo. Está vendo? Não tem chance, não há esperança. Você está vendo? Estou. Mas nada, para você humanamente não. Mas tem uma esperança que vem do próprio Deus. E essa esperança é Jesus Cristo. Opa, então eu quero essa. Na verdade, é a única que você tem. É isso. Ele conhece a nossa estrutura. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho, por conhecer a minha estrutura, de que eu não merecia ir morar no céu, de que eu o ofenderia o tempo inteiro. Uma boa parte da minha vida eu passei ofendendo a Deus, mesmo dentro da igreja, por causa dos meus pecados. Mas quando o Espírito Santo gerou essa consciência em mim, como foi doloroso, mas ao mesmo tempo como foi maravilhoso, porque eu só tive uma opção: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu me pus a clamar. E a clamar a quem? Ao único que poderia resolver o meu problema. O meu problema, Jesus Cristo. Então é essa consciência, amados. Nós somos pó. Todo aquele que não está em Cristo, irmãos, por melhor que seja, por mais gente boa que seja, todos os atos dessa pessoa, aos olhos de Deus, o levantar as mãos, oferecer adoração é como um trapo imundo. Se não passa pelo crivo de Jesus, se não passa pelo sangue de Jesus, se não tem a marca do sangue de Jesus, Deus não pode aceitar, porque está imundo por causa do pecado. Deus só aceita a sua adoração e a minha adoração por causa do sangue do seu Filho Jesus. Do contrário, seria impossível que ele aceitasse, ele rejeitaria. E pode ser que ele esteja ainda rejeitando a oração, o louvor de alguns, talvez aqui dentro ainda. Talvez por estarem vivendo na prática do pecado. Ou porque ainda não nasceram de novo. Deus não vai receber. Ah, mas Deus conhece meu coração. Ele conhece a nossa estrutura. Mas mesmo conhecendo a fragilidade da nossa estrutura, a malignidade da nossa estrutura, Ele não vai poupar aqueles que continuam resistindo ao Espírito Santo. Não poupará. Não poupará. Mas então, como ser aceito por Deus? Como ser aceito por Deus? Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Versículos 17 e 18 do Salmo 103. Como eu posso ser aceito por Deus? Como eu posso ser alcançado pela misericórdia do Senhor, que vem de eternidade a eternidade?
temendo ao Senhor, clamando por Ele. Se tem uma oração, um tipo de oração que o Senhor ele está ávido e pronto para atender, do pecador, daquele que não se rendeu a Jesus, é a oração de arrependimento. Se tem uma oração que Deus, desculpa a expressão, se amarra em ouvir, que Deus tem muito prazer em receber do pecador, e Ele não rejeita, é quando essa pessoa compreende o seu estado, é quando a pessoa entende qual é a sua estrutura e qual é o seu merecimento, e baseado nisso, ela não vê solução dela se justificar, mas ela vê que tem alguém que pode justificá-la, que é Cristo, e ela corre para Cristo e ora ao Senhor em arrependimento. Esse tipo de oração Deus não despreza. Deus não despreza. Eu vivi isso. E o Senhor não me desprezou, apesar de tudo que eu havia feito. Quando eu clamei por Ele, e insisti em clamar, e insisti em bater, eu senti paz. Então nós devemos temer ao Senhor, conhecer ao Senhor, e para conhecer tem que ter intimidade com o Senhor. Para ter intimidade com o Senhor, você tem que ler a palavra, conhecer a palavra, aplicar a palavra no seu coração, praticar a palavra. Tem que guardar a aliança, ou seja, o seu compromisso com o Senhor. Tem que estabelecer um compromisso com Ele, porque Ele já deixou em aberto para aqueles que ainda não têm esse compromisso, lá na cruz do Calvário, um compromisso firmado com todo aquele que quiser crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está estabelecido a aliança, está estabelecido o compromisso de Deus. E agora a nossa parte, crer, para que a outra parte do compromisso seja firmada também. Deus já fez a parte dele, irmãos. E a nossa precisa ser feita também. E aqueles que ainda não firmaram esse compromisso, essa aliança com o Senhor, o tempo é hoje, é agora, é já. O tempo é já. Deus não rejeita as pessoas que querem fazer essa aliança, esse compromisso com Ele. Precisamos andar segundo a vontade do Senhor. Por isso, lembre-se, Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Mas isso não significa, como eu pensava, quando eu vivia na prática do pecado, que por eu viver na prática do pecado, que Deus vai ficar passando a mão na minha cabeça. Se eu morresse nesse período em que eu vivia na prática do pecado, eu estaria em condenação. Deus é justo, Deus é amor, é benigno, é longânimo, mas também é justo. Ele não terá o culpado por inocente. Então, o tempo que nós temos, por Ele nos conhecer, por Ele saber de tudo a nosso respeito, se você ainda não teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, que o faça o quanto antes. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que a nossa senha será chamada.
Então, não podemos viver como loucos, desperdiçando a nossa vida, negligenciando ao chamado, porque um dia a oportunidade acaba. E aí será consolidada aqueles que não quiseram crer, a loucura em vida, porque pagarão pelo resto da eternidade sem Deus. Recentemente, eu fui chamado para fazer uma cerimônia fúnebre e nós tratamos exatamente disso. Se não me engano, Lucas 11, agora esqueci qual é o texto em que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão vivendo em santidade, não é loucura morrer. Se a senha for chamada, tudo bem, está tudo tranquilo, estaremos com o Senhor. Mas para aqueles que não têm a Jesus, o Senhor não tem compromisso com quem é simpatizante. E infelizmente, hoje em dia, está cheio de simpatizantes dentro da igreja. Deus não tem compromisso com esses. Esses são considerados esses loucos. Firme um compromisso. Esteja comprometido com o Deus da Bíblia. Não viva do seu jeito, viva do jeito da palavra, como o salmo que a gente leu aqui. É isso que agrada a Deus. Convido você a se colocar de pé. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Lembrei, Lucas 12. Lucas 12, que eu ministrei lá no sepultamento. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Então eu quero conclamar você nessa noite. Que o Espírito Santo venha gerar temor e tremor em cada um de nós. E que, por favor, em nome de Jesus, Deus rejeita simpatizantes. Infelizmente, nos dias atuais, nós estamos cheios dessas pessoas nas igrejas. Porque se acostumaram com a liturgia, talvez gostem da música, gostem do ambiente, gostem de estar com as pessoas, mas não têm o prazer maior de pertencer a Cristo. E isso é o principal. Por isso, nessa noite, se arrependa dos seus pecados, eu peço. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa. Corra para Cristo e seja transformado por Cristo. Não adianta, você não vai conseguir se mudar. A mudança de que eu precisava veio por intermédio de Jesus. E o aperfeiçoamento de que eu ainda preciso também continua sendo por intermédio dele. Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Deus sabe as minhas necessidades. Sim, Ele sabe. Mas Ele sabe também que é possível você viver sem pecar, dentro dessa desculpa que você dá.
As pessoas sempre tentando se justificar. Deus não seria tão mal assim. Não, Deus não é mau. Deus é justo. Ele é maravilhoso, bondoso, longânimo, benigno, misericordioso. Eu fui alcançado por isso tudo. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. Do contrário, eu não sei onde eu estaria. Não sei. Se não fosse o amor do Senhor, se não fosse a benignidade, a bondade, a longanimidade do nosso Pai, eu não sei, irmãos, onde eu estaria. Mas graças a Deus, mesmo sem que eu merecesse, Ele me alcançou, conhecendo a minha estrutura, inimiga dele. Ainda assim, Ele estendeu as mãos de misericórdia para mim e disse: vem, eu sei que você me odeia. E a evidência disso tudo são os seus atos. Mas eu estou te chamando para você trocar a sua vida. Para você abandonar esse fardo pesado de pecado que você carrega. Vem, estou te convidando para ser meu filho, meu amigo. Desse jeito você vai para o inferno. Com toda a habilidade que você tem, com toda a liturgia, com toda a boa vontade religiosa que você tem. Eu conheço a sua estrutura. Eu sei. Eu sei que você é pó. Mas mesmo assim, tem alguém que te capacita a dizer não ao pecado. E esse alguém é o Espírito Santo. E para você ter o Espírito Santo, você precisa reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa abandonar o seu pecado. Porque enquanto você estiver no seu pecado, ele vai te arrastar para a condenação. Mas quando você confessa o seu pecado e o abandona, segundo diz a palavra, alcança a misericórdia. Como é bom alcançar a misericórdia de Deus. O melhor, ser alcançado por ela. Pai, que a tua igreja, que os meus irmãos não façam como eu fazia antigamente. Quando lia essa passagem e me justificava. Ó Senhor, quando li essa passagem, gostava de me justificar. Me apoiava na sua misericórdia, no seu amor, mas era cego para a sua justiça, era cego para o seu modo de viver, que é segurança para nós. Era cego. Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que eles não sejam cegos como eu era. Eu clamo a Ti, Senhor, que os olhos deles sejam abertos imediatamente, Senhor. Aqueles que estiverem com olhos fechados, seja criança. Aqueles que estiverem sem entendimento, seja adolescente, sejam adultos, sejam idosos. Que o Senhor lhes abra o entendimento, Pai, de que
eles precisam correr para o Senhor, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, e mesmo conhecendo a nossa fragilidade, isso não impedirá o Senhor de agir com justiça sobre todo aquele, Senhor, que não se render, Pai amado, de todo o coração a Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, eu te peço que aqueles que ainda não se renderam, que se rendam. Em nome de Jesus, que cadeias sejam quebradas, despedaçadas, pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja clamor no seu coração, que haja arrependimento de pecados, que haja contrição, que haja um desespero por Cristo, para Cristo, para correr para Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.